Aí eu queria trazer aqui um importante jovem da história do cristianismo para nos ajudar a entender e a buscar os prazeres. Ele se chama David Brainerd. David Brainerd foi um jovem missionário norte-americano. Ele teve uma vida muito curta, com muitas dificuldades. Teve muitas lutas, sacrifícios. Ele era um jovem melancólico, doente. Era muito doente, ele morreu muito novinho. Mas ele fervia de uma paixão intensa por Jesus. Ele fervia por uma paixão por almas. Ele fervia por uma paixão pela pregação do Evangelho. Ele era um jovem de muita oração. Mas veja, olha a resposta. O sogro dele era nada mais, nada menos que Jonathan Edwards. Pesado, né? Mas veja o que ele escreveu em seu diário. Também aconselho que leiam o diário de David Brainerd. Foi publicado pela editora Fiel, se eu não me engano. Leiam esse diário. Mas veja o que ele disse no dia 30 de abril de 1745. Veja, eu estou trazendo um jovem aqui do século XVIII. Né? Imagine os prazeres que tinham naquela época, né? Comparado aos que nós temos assim hoje, inclusive tecnológicos, muito mais, né? Estou trazendo esse jovem do século XVIII para nos mostrar e direcionar os prazeres e as diversões. Veja o que ele fala lá. Quase não consegui andar hoje. Olha lá. Sendo forçado a ficar na cama. Lembra que ele era muito melancólico e doente? Onde passei o tempo em grande solidão, incapaz de ler, meditar e orar. Quão devagar passo o tempo, quando nada posso fazer com algum bom propósito. Aqui está a diferença entre as minhas atuais distrações e aquelas que segui no passado, em meu estado natural. Naquele tempo, fiz um Deus das minhas diversões, vindo delas a minha maior satisfação, ao mesmo tempo em que negligenciava as coisas de Deus. Agora, porém, só lanço mão delas para que me ajudem a viver para Deus. Deleito-me em Deus continuamente e não nas diversões, extraindo do Senhor a minha mais alta satisfação. No passado, aquelas coisas eram meu tudo. Aquelas coisas que tomam o meu tempo, quando vistas por esse ângulo, não tendem a impedir minha espiritualidade, e sim promovê-la. Agora percebo mais do que nunca que tais coisas são absolutamente necessárias. Veja o que David Brainerd está querendo dizer aqui. Que no passado ele fez de um Deus as suas diversões. Vinha das suas diversões a sua maior satisfação. Ele não ligava para as coisas de Deus. Das suas diversões é que vinham seus deleites, sua satisfação. E não as coisas de Deus. Ele negligenciava as coisas de Deus. Inclusive ele disse aqui que fez dela um Deus. Agora veja o que ele fala. Agora, porém, só lanço mão delas, das diversões, para que me ajudem a viver para Deus. Deleito-me em Deus continuamente, não nas diversões, extraindo do Senhor a minha mais alta satisfação. Veja que ele inverteu a chave. Agora, primeiro, ele se deleita em Deus, e não nas diversões. Agora, a satisfação mais alta para David Brainerd está em Deus, e não nas diversões. Agora ele colocou na rota certa, ele colocou no sentido correto, aquele sentido que Lewis disse, que a gente faz muitas vezes, né? Agora, olha o que ele fala. No passado, aquelas coisas eram meu tudo. Aquelas coisas que tomam meu tempo, quando vistas por esse ângulo, não tende a impedir a minha espiritualidade, e sim a promovê-la. Olha o que ele está falando. Que aquelas coisas, elas não deveriam impedir a espiritualidade dele, mas promover a espiritualidade dele. Ou seja, ele não está abrindo mão aqui das diversões e dos prazeres, mas as diversões e os prazeres estavam em primeiro na vida dele, e não o Deus que trazia essa mais alta satisfação. Quando ele colocou Deus realmente no devido lugar da vida dele, aí, olha o que ele fala, agora percebo mais do que nunca, que tais coisas são absolutamente necessárias. Agora, os prazeres e as diversões fazem sentido para David Brainerd.
passaram a fazer sentido para ele, né? E não quando ele colocou elas em primeira instância. O que ele está nos ensinando também aqui no final? Que diversões, satisfação, se deleitar é necessário, né? A gente pode se deleitar também em diversões e nos prazeres, mas a nossa mais alta satisfação, o nosso mais alto deleite, nossa mais alta busca tem que ser primeiro em Deus. Aí as diversões e os prazeres vão ter o seu lugar.